primeiro contato que eu tive com o diretor norte-americano Paul Thomas Anderson foi lá pelos idos de 99, 2000, com o seu filme Magnolia. Assistindo aquele longa, eu logo percebi que não se tratava de um diretor qualquer, que ele era diferenciado. Era o seu terceiro longa, havia lançado 2 anteriores que passaram mais ou menos em branco, 2 filmes obscuros, mas ele chegou ao grande público com Magnolia de 99, um filmaço. Depois disso, lançou pelo menos 6 longas, todos muito bons, alguns excepcionais. Não tem uma filmografia extensa, mas tem uma filmografia com extrema qualidade. Trabalha também com clipes musicais, durante esses anos todos, produz muitos clipes para bandas de pop rock. Depois de Magnolia, Thomas Anderson lançou Embriagado de Amor em 2002, o fabuloso Sangue Negro em 2007, O Mestre em 2012, um filmaço, Vício Inerente em 2014 e o seu último filme anterior a este que vamos tratar neste vídeo, Trama Fantasma de 2017, um filme denso, melancólico. E agora ele chega aos cinemas do Brasil. Lá fora ele já foi lançado em 2021. Aqui no Brasil está chegando nesta semana com o seu longa Licorice Pizza. Com 3 indicações ao Oscar deste ano de 2022, indicado a melhor filme, melhor direção, ou seja, 2 dos mais importantes prêmios, além de o melhor roteiro original, que também é um dos prêmios, das categorias mais importantes do Oscar. Licorice Pizza chega como azarão ao Oscar. Eu vou falar sobre isso mais à frente neste vídeo, mas antes eu quero dizer que eu adorei o filme. É um filme que se passa nos anos 70, com uma extrema qualidade em cenário, em figurino, ou seja, na ambientação de época, nos vestuários de época. O diretor Paul Thomas Anderson conseguiu que você se sinta lá, naquele período, no início ali dos anos 70, mais precisamente em 1973, onde a história se passa, quando a história se passa, e ela se passa no Vale de São Fernando, nos Estados Unidos. Para quem viveu os anos 70, eu era muito criança, mas eu me lembro bem, mas aqueles que foram adultos, jovens adultos nos anos 70, vão se sentir no seu tempo de juventude, porque realmente o diretor consegue trazer essa nostalgia, trazer essa memória afetiva a quem assiste o filme. E quem não assistiu, aliás, quem não viveu aquela época e assistir o filme, vai se sentir, né, como uma viagem ao passado, uma época que ele não viveu, mas que ele conhece bem por meio de filmes, documentários e tudo mais. O filme conta a história de 2 jovens, uma moça com 25 anos e um rapaz com 15, um adolescente ainda, que se conhecem numa escola, ela fazendo um trabalho lá, e ele, ao vê-la, se encanta, e os dois começam um relacionamento em que, ao mesmo tempo que se sentem atraídos um pelo outro, o tempo todo tentam fugir um do outro. E a história é muito leve, muito divertida, com uma dose de romantismo necessária e sem exagero, nos conduz a um relacionamento realmente que
que pelo menos a mim fascinou e me divertiu bastante. Outro fator muito bacana neste filme é a trilha sonora. Imagina eu, né? Sou apaixonado em rock, em blues, em jazz. Assisti um filme que tem Suzy 4, David Bowie, Chuck Berry, Paul McCartney com a sua banda Wings, Nina Simone, a deusa, né? A diva do jazz, o Donovan. E, por incrível que pareça, um dos grupos de rock, de hard rock dos anos 70 que eu mais curto, James Gang. E vários outros. Ou seja, a trilha sonora por si só já compensa você ir ao cinema assistir esse filme. Mas não fica só nessa trilha. A história tem muitas nuances. Veja bem, o relacionamento de um adolescente, saindo da adolescência, né, com 15 anos, com uma moça já adulta de 25. Aquele relacionamento que vai se aprofundando, o sentimento se fortalecendo a cada passagem do tempo e eles tentando fugir um do outro, com outros relacionamentos, com buscas de trabalho. São muitos acontecimentos que enriquecem por demais a história. Licorice Pizza, para mim, é um dos grandes filmes dos últimos tempos. E trata-se de uma comédia romântica, não é um drama. Veja bem, é uma comédia romântica. Normalmente, as pessoas tendem a olhar filmes do gênero, né, como algo descartável para assistir e esquecer. Esse filme, para mim, ele ultrapassa apenas uma história de amor que depois que a gente sai no cinema, vai para uma pizzaria, fala ali um pouco sobre o filme e no outro dia nem lembra que assistiu. Esse filme para mim é diferente porque o diretor Paul Thomas Anderson é diferenciado. Os filmes em que ele dirige, e no caso esse aqui ele também roteiriza, ele assina o roteiro, e os filmes com esse diretor normalmente são filmes que ficam na nossa cabeça por mais tempo para a gente ficar refletindo sobre a história. Eu adorei o filme e quero falar sobre as chances dele no Oscar. Mas antes eu quero falar sobre o elenco. O elenco que é algo à parte para a gente falar sobre esse filme. 2 atores iniciantes. Alana Haim faz o papel da Alana Kane e o Cooper Hoffman do Gary Valentine. Os dois, né, formam o casal protagonista da história. Mas tem atores famosos, consagrados, que também atuam no filme. Bradley Cooper e Sean Penn, além de Tom Waits. Esses 3 famosos atuam, fazem parte do elenco deste grande filme. Esse casal de jovens, o rapaz com 15, a menina com 25, o Cooper Hoffman e a Alana Haim, como jovens iniciantes na carreira, realmente surpreendem pela atuação. É de encher os olhos a capacidade que eles tiveram. Claro que dirigidos por um grande diretor, as coisas tendem a facilitar, mas eles já mostraram muito talento. E outro detalhe que eu quero dizer é o que significa Licorice Pizza. Eu andei dando uma pesquisada para saber o significado real desse termo. Faz referência a uma gíria de um disco de vinil. Tem tudo a ver com o disco de vinil, é uma gíria usada pelos norte-americanos. E a trilha sonora faz jus ao nome, portanto, porque os nomes que eu disse aqui são grandes nomes da época de ouro dos vinis, da época de ouro dos LPs.
E até me lembra alguns filmes em que, por exemplo, o Quentin Tarantino é um deles, o Scorsese é outro, que pegam várias canções num compilado e usam como tema, como trilha sonora, ao invés de criar uma trilha inédita para o filme. Eu acho um grande barato, porque nos remete exatamente àquele período, né, dos anos 70, o auge ali do David Bowie, da Suzy 4, Paul McCartney saindo dos Beatles, lançando Wings, ou seja, algo fantástico que deixa a gente arrepiado. Mas em relação ao Oscar, eu não acredito que este filme consiga ganhar o prêmio como melhor filme. Porque não é o típico filme que a academia gosta de premiar. Normalmente ela gosta de premiar filmes mais chocantes, com algum tema do debate público, algum tema de uma minoria, algo nesse sentido. E esse filme é um filme leve, de uma história divertida, romântica, com muito... com uma questão fascinante da forma de relacionamento, com uma ambientação de época espetacular, mas não é o padrão, não é o típico, não é o tipo de filme que a academia normalmente coloca como melhor filme. O favorito é o Ataque dos Cães, que tem 12 indicações. Eu assisti os dois e posso garantir que Licorice Pizza é muito superior em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu vou falar disso mais à frente em outros vídeos, quando eu for tratar dos filmes que concorrem ao Oscar neste ano de 22. Outro detalhe, melhor direção, talvez o Paul Thomas Anderson possa conseguir o Oscar de melhor diretor, apesar que também não o vejo como favorito pelos mesmos motivos do melhor filme. Como melhor roteiro original, que é a terceira indicação, aí eu já penso que ele tem condições sim de conquistar o Oscar. Lembrando que o Ataque dos Cães é melhor roteiro adaptado, visto que aquele filme foi inspirado em um romance. Portanto, como roteiro original, Licorice Pizza tem sim possibilidades. Então é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo, tenha gostado da sugestão do filme que está fresquinho chegando no Brasil. Um lançamento que eu tenho certeza vai agradar a maioria do público. E agora, terminado de gravar este vídeo, eu vou ouvir música dos anos 70, e vou começar com o disco do James Gang, o Rides Again, que é um descasso, para que eu possa ficar lembrando do filme, porque realmente vale a pena. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.